Oi, oi, boa noite, pessoal. Essa aulinha aqui está sendo gravada porque nós tivemos alguns problemas na transmissão devido à internet aqui do apartamento. Mas compromisso é compromisso. Toda quarta-feira, 8 horas, nós temos uma aulinha sobre energia solar e eu não podia faltar com o meu compromisso, por isso eu vou refazer a aula. Então, essa é a aula de número 64. Estamos há 64 semanas mantendo a constância em ajudar você, dono de casa, a ser o gerente da instalação da sua casa. Qual que é o tema da aula de hoje que vai poder te ajudar a você ir nessa direção? Hoje nós vamos falar sobre o poste, o padrão de entrada da sua casa. Será que o padrão de entrada da sua casa ele está preparado para receber a energia solar? Opa, desculpa, eu estou com soluço. Será que está tudo ok? Está tudo bem para que você possa realizar o seu sonho de ter energia solar instalada na sua casa? É sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Esse soluço que não me deixa. Não tem problema, nós vamos junto aqui, foco. Toda aula a gente mantém ela de uma forma organizada e essa daqui não podia deixar de ser. Então, qual é os índices de que forma nós vamos decorrer a nossa aula? Está aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos conversar é a respeito do problema. Eu vou ajudar vocês a entender quando que acontece esse problema de uma reprova que impede de vocês usufruírem da sua energia solar devido ao poste. Eu vou contextualizar vocês. Então, nós vamos entender aonde está o problema. Depois, nós vamos analisar o que diz a concessionária. Essa aula ela foi baseada nas normas da CPFL Piratininga, que é a concessionária que atende aqui a região de Jundiaí, onde atua a empresa que eu trabalho, a Jugad. Então a gente trabalha aqui na Jugad com a CPFL Piratininga na maioria das vezes. Ainda tem também CPFL Paulista, ali em Valinhos, por exemplo, e também tem Eletro, por exemplo, em Cabreúva. Mas a aula de hoje nós vamos se concentrar no que diz a norma da CPFL Piratininga. O que a norma diz serve de base. Então, mesmo que você more em outra região do país, você vai poder ter consciência de quais são os pontos de atenção. E baseado nesses pontos de atenção, você será capaz de confrontar a empresa que vai fazer a instalação na sua casa e perguntar para ela: ó, eu sei, porque eu vi a aula lá da Laura na internet que me ajuda, não me ajuda apenas a mim, mas ajuda todos nós, donos de casa, a saberem mais sobre energia solar. E lá ela me explicou que o meu padrão de entrada ele deveria ser dessa maneira, seguindo uma norma lá de São Paulo, lá da CPFL Piratininga. E eu queria saber na concessionária daqui, o que, que a concessionária daqui pede. E aí a empresa que vai estar prestando serviço para você vai ficar de olho. Por quê? Porque você é um cliente consciente. Você entende do assunto e ela vai ficar esperta. Por quê? Porque se ela achar que é tudo bem e passar batido e dizer para você, não, deixa isso para lá, e depois o seu projeto for reprovado porque ela não deu atenção ao que você disse, ela vai ter um grande problema. Por quê? Porque vai ter você, cliente, insatisfeito com o trabalho daquela empresa. Então, o aprendizado, a tomada de consciência é fundamental para você. E essa aula aqui eu vou te ajudar nesse sentido. Então, a CPFL Piratininga, o que, que ela diz a respeito de três pontos centrais que são motivos de reprova? Com relação aos tipos de poste, com relação aos cabos que estão dentro do poste, com relação ao disjuntor do poste, do padrão de entrada. Nós também vamos passar por estudos de caso. Eu vou apresentar para vocês diretamente da prática, de exemplos de reprova que eu tomei, para que vocês possam aprender comigo que passei por isso e não ter que passar por isso também. Esse é o motivo dessa aula, é ajudar vocês a abrirem os olhos e se esclarecerem do que vocês precisam fazer antes de ter energia solar. E para isso, os estudos de caso vão vir nessa direção. Fiquem até o final, porque vai ter um estudo de caso que chega a dar medo. Entenderam? Dá medo, mas vocês precisam saber disso para se prevenir. E por último, como poderia deixar de faltar, eu vou deixar aqui uma dica de aplicação.
Para que a dica de aplicação? Para vocês colocarem em prática o que nós estamos aprendendo, porque conhecimento não colocado em prática a gente esquece. Maravilha? Show? Vamos começar então a aulinha de hoje. Primeiro ponto que a gente vai conversar. Vamos nos contextualizar a respeito do problema, certo? Só que antes do problema existe uma fase antes. E esse slide vem nessa direção para esclarecer para a gente o que é essa fase antes. É o seguinte, ó. Você sonhou em ter energia solar na sua casa e deu certo. Você encontrou a empresa instaladora e ela colocou junto à concessionária de energia a homologação. E na homologação é enviado à concessionária uma série de documentos, um pacote de projetos, diagramas elétricos. Com certeza você deve ter assinado um termo de responsabilidade técnica ou uma RT. Tudo que a concessionária, no caso aqui a CPFL, pediu para que o seu projeto fosse aprovado. E aí, a empresa instaladora chega para você e te dá a feliz notícia: o projeto foi aprovado. O que a empresa instaladora vê no sistema? É isso que eu trago aqui, nesses dois campos. Ela vai ver que, no caso da CPFL Piratininga, a parte comercial foi aprovada e a parte técnica também. Então está tudo ok, a parte de homologação está ok. A empresa instaladora fez um bom trabalho, ela preencheu todos os documentos corretamente e pode ser instalada energia solar na sua casa. Que lindo! E aí o que acontece? É feita a instalação na sua casa. E aqui é um exemplo das suas plaquinhas lá no seu telhado e você todo pimpão e feliz querendo usar a energia solar, mas ainda falta um passo. Que passo é esse? O que está faltando? Está faltando a empresa instaladora solicitar uma vistoria da concessionária. Porque até agora a concessionária ela lidou com documentos, com fotos, mas ela não foi ainda na sua casa. Então ela manda um funcionário ir até a sua casa, um técnico, para verificar qual que é o status. O status do que normalmente ela olha? Ela olha o status aqui da energia solar no seu telhado? Normalmente não. O que a concessionária olha é o seu poste. Ela vai olhar se o seu poste está apto a receber a troca do modelo de relógio para o modelo bidirecional. Inclusive, a aula passada eu expliquei para vocês em detalhes sobre o que está envolvido na troca do relógio modelo bidirecional, como ler ele. Sugiro fortemente que vocês assistam a aula da semana passada que está gravada aqui no YouTube. E soluço. Bom, e o que pode acontecer nessa vistoria? Pode acontecer isso daqui, ó. O nosso problema. Chegamos na parte triste da nossa narração, da nossa caminhada para que a gente pudesse ter energia solar. O que aconteceu? Após a vistoria, a empresa instaladora olha no sistema e está vermelhinho o seu processo. Consta como a vistoria tendo sido reprovada. Mas foi reprovado porque a empresa errou alguma coisa aqui na instalação da energia solar? Não. Não foi esse o motivo. Não é a energia solar o motivo da reprova. O motivo da reprova é o poste. É o seu padrão de entrada, normalmente, né? Não vamos dizer que é 100% dos casos, mas 99,999% dos casos. E no meu caso, 100%, porque comigo sempre foi isso, a reprova foi por conta do poste. O poste não estava ok. Pode ser uma coisa bobinha, como por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco algumas imagens. Opa, deixa eu não avançar muito. A gente vai ver daqui a pouco algumas imagens que pode ser uma coisa boba, como por exemplo a falta de uma plaquinha de identificação. Quando você tem energia solar na sua casa, é preciso ter uma identificação de que você é um produtor de energia. E aí você tem uma placa na parte de baixo e uma placa na parte de cima. Tem que ter duas placas. Se não tiver essas duas placas, a vistoria reprova a instalação da energia solar na sua casa.
Mas às vezes não é algo tão simples assim como a instalação de uma placa de identificação. Eu trouxe aqui para vocês 2 casos, inclusive no mesmo cliente, porque fez uma vistoria, olhou, reprovou por um motivo, foi lá, olhou, reprovou por outro, onde a concessionária reclama a respeito do disjuntor e reclama a respeito da tampa que fica na frente do relógio. Nós vamos entender melhor depois o que são essas reclamações, mas eu trouxe aqui para vocês se contextualizarem e entenderem que o problema não era a energia solar, o problema estava no poste. E esse problema poderia ter sido detectado antes e poderia ter sido evitado para quando o técnico da CPFL fosse lá, ele já aprovasse direto para que fosse trocado o relógio numa segunda visita, de uma outra equipe, inclusive. Tá, mas quais são os problemas que essa reprova me causa? Será que eu nunca vou poder ter energia solar? Não, não é esse o caso. Mas vamos entender o que vai acontecer. Bom, o primeiro problema é que você não vai poder usar o seu sistema que já está instalado. Por quê? Porque não foi trocado o relógio pelo modelo bidirecional. Sem trocar o relógio pelo modelo bidirecional, ele não contabiliza a energia que você injeta na rede. Então você não pode usar o seu sistema ainda. Qual que é o outro motivo? Isso vai te gerar um atraso. Vai atrasar você poder usufruir da sua energia solar. Porque enquanto não resolver esse problema, não pode ligar o disjuntor para deixar a energia solar funcionando. Vocês entenderam? Ah, peraí, eu estou ainda meio preocupado ou preocupada. Será que por conta disso eu nunca vou poder usar? Não, não é esse o caso. Vai dar certo. Só que demora. Olha o que aconteceu aqui. Fez uma vistoria, achou um ponto de atenção, pediu uma outra vistoria, reprovou de novo. Quanto tempo demora entre vistorias? Às vezes 1 semana, 2, 3 semanas, e isso vai se estendendo e você ficando nervoso ou nervosa. Por quê? Porque você já queria que aquele sistema funcionasse. Se você fez um financiamento contando que o seu sistema de energia solar ia produzir, ia derrubar sua conta de luz para você pegar esse dinheiro e pagar o financiamento, esse problema aqui ainda é maior. Por quê? Porque se o seu sistema não está gerando, não vai te ajudar a pagar o financiamento. E você vai acabar tendo 2 contas. A do financiamento e da conta de luz, que não diminuiu. Porque o seu sistema não pôde funcionar por causa de uma reprova na concessionária. Então isso é muito sério. Só que ele não acontece de imediato. De imediato a prova. Ele acontece depois. Depois que já está instalado. Então isso é grave. Vocês precisam tomar consciência para que possa ser evitado e vocês não caiam nessa situação tão desagradável. Tá bom? Então, agora vamos começar a entender um pouco mais em como a gente pode evitar esse problema. O primeiro ponto que nós vamos analisar aqui é o que diz a concessionária. Então, o que a CPFL Piratininga diz que pode ser aplicado para as outras, né? Que é ponto de atenção. Primeiro, é preciso que vocês entendam de um conceito usado na elétrica para poder entender toda essa tabela aqui. Esse conceito, primeiro, é a chamada demanda. Demanda é um termo técnico para ajudar no dimensionamento do seu padrão de entrada, e não é apenas usado para padrão, é usado também para calcular a bitola dos cabos. Demanda, Laura? Tá, eu acho que eu já ouvi essa palavra em algum lugar. Mas me ajuda a entender melhor. Vou te ajudar. Olha só, se você somar todos os equipamentos da sua casa, toda a potência dos equipamentos da sua casa, você vai ter algo que a gente chama de carga instalada. Vamos para um exemplo das cargas que mais consomem. Por exemplo, chuveiro, máquina de lavar, ferro de passar. Para ficar fácil as nossas contas, vamos pensar em chuveiro, tá bom? Então imagina que você tem 3 chuveiros na sua casa. Se você somar a potência dos 3 chuveiros, eu acho que eu não estou com uma calculadora fácil aqui, vamos tentar fazer a conta de cabeça. Ó. Um chuveiro bom, né, aquele que esquenta bem, ele tem uma potência em torno de 7.500 watts. Se você somar a potência desses 3 chuveiros, ó, 7, 14, 21, mais 1,5, 22,5. A gente está falando de 22.500 watts, que nós dividindo por 1.000, né, para colocar o K, a gente vai ter
ter 22,5 kW de potência instalada, que é o tal da carga instalada, certo? Olha só, se você pensar que vai ligar os seus 3 chuveiros ao mesmo tempo e você ainda vai ter outros aparelhos da casa funcionando, porque você não está só com o chuveiro ligado, você está com uma lâmpada ligada, você tem algum outro membro da família, de repente, com micro-ondas ligado na cozinha enquanto você toma banho, enquanto outras 2 pessoas também tomam banho, isso vai fazer com que a sua carga aumente muito. Isso sem falar ainda em ar-condicionado. Mas eu acho que ainda está confuso na mente de vocês, então eu vou ajudar. Eu vou com outro exemplo aqui, para que vocês possam entender a diferença entre carga instalada e demanda. Tá, então suponhamos que esse cenário que eu falei, de vocês terem os 3 chuveiros funcionando ao mesmo tempo, esteja ocorrendo. Isso sem falar em micro-ondas e outros equipamentos elétricos. Se esses 3 chuveiros estiverem funcionando ao mesmo tempo, qual que é o cabo de alimentação da sua casa que deveria ter sido instalado para te possibilitar usar os 3 chuveiros? Vamos raciocinar juntos aqui. Um chuveiro de 7.500 watts, ele precisa, para o circuito do chuveiro, de um cabo de pelo menos 6 milímetros. 6 para um chuveiro. 2 chuveiros, 12. 3 chuveiros, 6, 12, 18. Não existe cabo de 18, então a gente vai arredondar para cima, 25. Então é necessário que a sua casa seja alimentada com um cabo de 25 milímetros para que você possa ter os 3 chuveiros funcionando ao mesmo tempo. Mas um cabo de 25 é muito caro. Será que compensa isso? Será que eu realmente vou usar os 3 chuveiros ao mesmo tempo? Não é melhor eu usar 2 chuveiros e a terceira pessoa tomar banho depois? Pensando nessa forma de você gerenciar, né, é bom também usar esse termo, a forma como é usada a energia na sua casa, a gente aplica essa palavrinha que é a demanda. O que seria a demanda? A demanda são os equipamentos que você efetivamente está ligado ao mesmo tempo. Olha só, se você ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo, ó, 6, 12, você vai ter um cabo de 12 milímetros. Você pode usar um cabo de alimentação de 16 milímetros, deixando o restante aqui a folga para outros equipamentos serem usados junto com os 2 chuveiros. Não melhorou? Oh, melhorou para chuchu. Não é verdade? Então, por isso que a demanda ela é tão importante. E nessa tabela que eu trouxe aqui para vocês, que ela é o coração de se entender o padrão de entrada, é a tabela que é baseada na GD13 e ela é chamada de tabela 1A. Então, existe muita reprova do sistema de energia solar porque não seguiu a tal da tabela 1A. Não seguiu a tabela 1A é reprova na certa, certo? Beleza. Então, aprendemos esse conceito de demanda e entendemos que é necessário a consulta a essa tabela 1A. Vamos ler essa tabela 1A, os pontos principais para que vocês possam tomar consciência do que está envolvido. A primeira coisa é que ela é dividida numa categoria aqui que ela chama de categoria A. O que é essa categoria A? A categoria A são residências alimentadas por um sistema monofásico. O que seria um sistema monofásico? Um sistema monofásico é o nosso famoso fase neutro, que a gente também conhece como 127 volts. Um sistema monofásico, a demanda da casa tem que ser em torno de 0 a no máximo 12 kW. No máximo 12. Você se lembra quanto que eu falei que dava o chuveiro? 22,5, né? 3 chuveiros ao mesmo tempo. Já caiu aqui o monofásico. Impossível. Agora vamos ver a outra categoria. A outra categoria é a chamada tipo B. O que é a categoria tipo B? A categoria tipo B é do sistema bifásico. O sistema bifásico é bem comum aqui na minha região. A maioria das casas é alimentada pelo sistema bifásico. O que tem no bifásico? Tem fase-fase. Tenho 2 fases. Algumas casas também recebem o neutro. E eu tenho o nosso famoso 220 volts aqui na região.
no bifásico. O bifásico atende cargas entre 12 e 25 kW, que são as mais comuns. A maioria das casas aqui em Jundiaí, na região, é do tipo bifásico. Agora, casas de condomínio não. Por quê? Porque tem muito ar-condicionado. Aí as casas de condomínio eles entram numa outra categoria, que é chamada categoria tipo C. A categoria tipo C é do modo trifásico. E elas têm 3 fases. Trifásico. Fase, fase, fase. Só que normalmente a gente liga os equipamentos em 2 fases, né? Então fase fase continua sendo o nosso 220 volts também. Como que é uma casa trifásica, né? Você tem 3 fases. Então, hora você liga esse com esse, hora você liga esse com esse, hora você liga esse com esse. É assim que funciona. Eu espero que tenha aparecido aí. Deixa eu ver se apareceu. Ó, hora você liga esse com esses dois aqui, hora você liga esses dois aqui e hora você liga esses dois aqui. É assim que se forma a divisão dos circuitos no sistema trifásico. Belezinha? Show. Então, nós entendemos aqui que existem 3 categorias dependendo da demanda, da quantidade de equipamentos ligados simultâneos na casa. Tá. Quando que é colocado o poste na sua casa? Essa é uma pergunta importante. Normalmente quando ela foi construída pela primeira vez, certo? E quando você precisa colocar mais cargas, você solicita à concessionária um aumento de carga. Por exemplo, se você for querer colocar chuveiros ou mais comum hoje em dia, né, ar-condicionado, por mais ar-condicionado, você vai necessitar pedir uma alteração de carga na concessionária e dá para fazer via aplicativo. Só que se atentem, não é só pedir lá na concessionária, vocês precisam trocar os cabos. Por quê? Para você ter, lembra do chuveiro? Para você ter mais equipamentos ligados, você tem que trocar o alimentador da sua casa. E qual é o alimentador que eu uso, Laura? Está aqui na tabela 1A, ela traz a resposta para a gente. Vamos concentrar o nosso entendimento aqui no sistema bifásico, que é o mais comum? Então vamos lá, ó. Sistema bifásico do tipo B1, ele vai de 12 a 18 kW de demanda. Qual que é o cabo usado? O cabo usado é o de 16 milímetros. Mas atenção para esse cabo. Vamos entender, ó. Aqui está lá fora o poste na rua. Aqui está o poste da minha casa. Vamos falar assim, ó. Aqui está a rua, aqui está a calçada da minha casa. E aqui está lá o poste grandão que fica lá na rua, certo? Aí vai vir um cabo aqui, ó, alimentando o meu sistema bifásico, são 2 fios. E normalmente esse cabo ele é de alumínio, o cabo da concessionária é de alumínio, certo? Que cabo é esse mencionado aqui na tabela 1A, que diz que para esse tipo de categoria B1, que vai de 12 a 18 kW, o cabo deveria ser de 16 milímetros. É o cabo que passa aqui dentro do poste. Dentro do poste vai um cabo. E é esse cabo que é de 16 milímetros. Ele vai lá de cima, que ele liga no poste de cima, até o relógio, e ele vai do relógio até o disjuntor. Ele tem 2 trechinhos. E é essa bitola aqui que está sendo informada. Se eu tiver uma casa bifásica 220, um padrão de demanda que vai entre 18 e 25 kW, aí o cabo não é mais de 16, o cabo passa a ser de 25. Agora vamos raciocinar juntos aqui. Ou é 16 ou é 25, não tem outra opção. Se eu tiver dentro do meu poste que eu mencionei aqui para vocês, um cabo de 10 milímetros, vocês acham que esse padrão de entrada vai ser aprovado ou reprovado? Ele vai ser reprovado com certeza. Por quê? Porque ele está fora da tabela 1A. Entendeu? Esse é o motivo de reprova. O cabo não atende às normas da CPFL. Agora vamos para outro caso bem comum. Agora vamos olhar o disjuntor. Qual o disjuntor? O que está lá em casa? Não, é o disjuntor que está aqui, ó, no poste, no seu padrão de entrada. Qual que é a corrente desse disjuntor? Depende da sua demanda. Se você tiver uma demanda entre 12 e 18 kW, ter um cabo de 16 milímetros, o seu disjuntor tem que ser de 63 amperes.
Se na sua casa tiver um disjuntor de 50 amperes, adivinhe o que vai acontecer na vistoria da sua casa depois que instalar a energia solar? Reprova. Por quê? Porque não atende às normas da CPFL. E se seu cabo for de 25? O disjuntor correto é de 80. Se você quer ter mais chuveiro, quer ter mais ar-condicionado, estava caindo o disjuntor da sua casa, aí você pediu para um eletricista e ele te deu a excelente sugestão de trocar o disjuntor de 80 por 100 amperes e você acatou a sugestão dele, faz. Ficou feliz porque não estava caindo mais o disjuntor? Mas na hora que vir acontecer a vistoria para você ter energia solar na sua casa, vai acontecer a reprova. Por quê? Porque não existe disjuntor de 100 amperes para cabo de 25 em bifásico. É 80. Você colocou 100, reprova. Entenderam? Então, só por esses padrões aqui da tabela, você já percebe motivos de reprova que podem ser evitados. O que a tabela também traz? Ela também traz modelos dos padrões de entrada. Modelos da caixa tipo 1 e 2 e do poste multi-100. Também fala de multi-200 ou multi-300. Qual a diferença? Multi-100 é para um medidor, multi-200 para 2, multi-300 para 3 e assim por diante. Existem normas da CPFL que são específicas para tratar dos padrões de entrada. Mas nosso objetivo aqui é apenas uma visão geral. Eu quero ensinar a vocês como evitar a reprova da CPFL devido ao poste. Certo? Tá. Aqui nessa tabela existem outros argumentos técnicos, existem outras informações aqui que eu não detalhei porque não veio ao caso. Isso daqui é para a empresa instaladora, para a empresa que trabalha com padrão de entrada, porque essa daqui é uma norma técnica. Eu trouxe para vocês para que vocês tomassem conhecimento e saber que vocês soubessem, que existe, né? E de que forma isso impacta na vida de vocês. Impacta reprovando o seu projeto de energia solar se você estiver fora da tabela 1A. Belezinha? Show? Entendido? A aula está gravada, não tem como olhar nenhum comentário, nenhuma dúvida. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, deixem seu comentário aqui no vídeo que depois eu respondo, tá bom? Maravilha, então vamos dar continuidade. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre os tipos de poste. Tá, antes de falar dos tipos de poste, eu esqueci. Eu coloquei aqui a ordem de que a gente precisa olhar a posição do poste. Então, esse poste que eu trouxe aqui para vocês é o famoso multi-100, que é o poste padrão atual pré-moldado. Você dificilmente vai ver caixas tipo 1 ou 2. Hoje é instalado, quando o pedido é novo, a casa é nova, é multi-100. O que é multi-100? É com um único relógio. Por que a posição do poste é importante? Porque ela é um motivo de reprova. E eu trouxe aqui para vocês essa imagem da GED 14945, que ela vem trazendo para a gente as especificações técnicas que a concessionária solicita com relação à posição do poste. E eu vou contar para vocês aqui as duas principais causas de reprova devido a isso. A primeira mostra um poste voltado para a rua. E aí eu já digo para vocês, a distância entre o poste e a rua tem que ser mais ou menos, pelo menos, aproximadamente uns 2 metros. Se o seu poste não respeita a calçada, o técnico da CPFL pode reprovar a sua instalação de energia solar e não trocar o relógio porque a posição está errada. Mas, Laura, como é que eu vou arrumar isso? Então, no pior dos casos, você vai ter que colocar um outro padrão de entrada em outro local, porque esse daqui está fora das especificações da concessionária. Então, a posição em relação à calçada, esse é um ponto. Qual que é um segundo ponto de atenção? Um segundo ponto de atenção é quando você coloca o seu poste, esse daqui está viradinho para o lado, e tem uma construção próxima, como mostra aqui na figura. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, ó, quando você coloca o poste, quando você comprou o terreno e começou a construir sua casa, você tinha só um andar e nada tinha acesso à parte superior do poste. Agora, se você vir aqui construir uma outra casinha aqui em cima e colocar uma varandinha aqui, por exemplo,
e essa varandinha tiver acesso, ficar próxima aos cabos que passam aqui, por motivo de segurança, a concessionária ela não aprova esse tipo de situação. Fala, mas eu já construí. Você já construiu. A concessionária não ficou sabendo. Ela vai ficar sabendo agora, na hora que você vai pedir para ela fazer uma inspeção para trocar o relógio. Aí ela vai olhar lá a sua casa e vai ver, ih, tá fora dos padrões, não vou aprovar a troca do relógio. Laura, como é que eu resolvo isso? Aí precisa olhar o que o técnico vai sugerir, de caso para caso, para que você possa isolar esse risco de segurança aqui de alguém colocar a mão no cabo. Por que isso é perigoso? Porque aqui é cabo de alumínio aqui em cima normalmente. E esse cabo de alumínio é vivo. Ele não tem aquela camada isolante por cima. Então alguém, uma criança, pode colocar a mão ali, pode tomar um choque e vir a perder a vida. E está errado. Por quê? Porque você tem que ter uma distância aqui entre poste e construção. Só que nem sempre essa distância é respeitada. A gente acaba construindo e esse ponto acaba ficando de lado. Então, como que resolve esse problema da posição do poste? Esse segundo problema com relação à proximidade dos cabos, por motivo de segurança. Aí precisa olhar a descrição do técnico. O que o técnico disse que precisa ser feito para resolver esse problema, tá bom? Então, existe caso para caso. Não tem como eu dar para vocês uma resposta fechadinha, mas é preciso que vocês tenham noção de que esse problema existe e do que pode ser feito para resolver, tá bom? Maravilha? Então agora sim, vamos ver os tipos de poste. Ó, essa daqui, da minha esquerda, é o tal da caixa tipo 3. Essa caixa tipo 3, ela normalmente fica em muro, tá? Ela fica chumbada no muro. Ela é composta por duas portinhas, ó. A do lado esquerdo é onde fica o relógio e a do lado direito é onde ficam os disjuntores. E ó, essa aqui é a plaquinha que eu havia comentado. Se não tiver essa plaquinha aqui, no caso aqui eu coloquei ribite. Se ela não tiver com ribite, ela não tiver devidamente presa, identificando a casa como uma geradora de energia solar, também dá reprova. Então essa plaquinha aqui é extremamente importante. Tá bom? O que mais eu trouxe aqui para vocês? Ó, eu trouxe aqui um outro tipo de padrão de entrada. Esse daqui, apesar de ser pequenininho, ele também é chamado de multi-SEM, né? Porque nós vimos lá na figura anterior, aqui era um gráfico, né? Ó, esse daqui é um multi-SEM. Só que esse daqui também é um multi-SEM. Esse multi-SEM aqui, nós chamamos ele de multi-SEM com entrada aérea dos cabos, né? Bem óbvio, né? Porque os cabos estão vindo lá de cima, ó, aéreo. Tá vindo aqui, ó, lá do poste grandão da concessionária, tá vindo pro poste padrão da casa. Esse daqui, que é pequenininho, os cabos ele vem por baixo, ó. Então esse daqui é chamado de subterrâneo. Então é um padrão de entrada subterrâneo. Subterrâneo. Onde? Na parte de cima, aqui, ó, fica o relógio e aqui embaixo fica o disjuntor, tá? Ele é pequenininho assim mesmo, tem essa, vamos dizer assim, essa tampinha de concreto aqui em cima. Ele não tem a parte alta, ele é charmosinho, vamos dizer assim, mas ainda é um padrão multi-SEM. Aí aqui à minha direita, eu peguei essas fotos lá da GD 14945, eu tenho alguns exemplos de como pode ser instalado o poste multi-SEM. Aqui no muro, ó, ele está aqui no muro. Ó, aqui também ele está no muro, ó, nesses dois exemplos no muro. Aqui também no muro, ó, com o visor para fora, porque precisa ser efetuada a manutenção. Não fechem o visor, porque senão pode dar problema por onde é que o técnico da CPFL vai fazer alguma manutenção no seu relógio. Olha esse daqui, ó. Esse daqui é o ideal, ó. Deixou livre o poste. Colocou o muro em volta, mas deixou livre o poste. Tá bom? E aqui é um detalhe mais pertinho para vocês verem a tampa, como que é a cara desse poste multi-SEM, que é o padrão atual. Fora isso, existe, ó, se tiver só um lado aqui, só um lado, não tem essa outra porta aqui. Essa daqui não existe. Essa é a caixa tipo 2, tá vendo? Então a caixa tipo 3 é quando você tem duas portinhas, uma, duas. Quando você tem só uma portinha é caixa tipo 2. Mas é raro encontrar, isso é no caso de casas antigas. As casas novas já estão todas vindo com padrão multi-SEM.
Beleza? Então aqui conhecemos os nossos tipos de poste que existem. Ô Laura, mas acho que o meu padrão não está nesse modelo aqui, é algo bem antigo. Aí eu sugiro a você tirar uma foto. Tira uma foto, que é tão simples nosso celular de hoje, tira foto, né? Vá até uma concessionária de energia, vai lá na CPFL, né? Aqui é CPFL. Vai lá no balcão de atendimento, conversa com eles, mostra para eles e fala: ó, você poderia me dizer se o meu padrão aqui está de acordo com as normas, se eu preciso fazer alguma mudança? Ou uma empresa especializada em padrão de entrada. É bom você conversar, porque cada caso é um caso, né? Para que vocês possam ter mais detalhes, porque vai depender das normas vigentes em cada região, tá? Mas o que se usa hoje é isso. Ou é caixa tipo 2, ou é caixa tipo 3, ou é multi 100. E de onde que eu sei isso? Da tabela 1A. Olha aqui, ó, caixa tipo 2, caixa tipo 3. E o nosso padrão multi 100 está aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem caixa H, aqui quando a potência é muito alta, tá? Não é casas comuns, não. Imagina, 75 kW, isso daqui é um comércio, não é nem mais casa. Tá? Então, caixa tipo 2, 3 ou multi 100 é o que é usado. Fora isso, exige atenção. E se é uma outra concessionária, precisa ir ver na região de vocês as práticas, as boas práticas que a concessionária sugere, solicita. Tá? Então, vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o que diz a concessionária. Vimos a posição do poste, vimos os tipos de poste e agora nós vamos entrar na questão dos cabos. Mais no detalhe. Vocês se lembram que eu mostrei aqui para vocês, ó, que o cabo que passa por dentro do poste, ele tem que obedecer às regras da concessionária? Por exemplo, para uma entrada bifásica, ele tem que ser 16 ou 25. Aonde está esses cabos? Ó, trouxe aqui a imagem para que vocês possam ver. Ó. Esse daqui, ó, ele tá passando por dentro do poste. Nesse caso aqui é uma caixa tipo 2, tá? E ela tá no muro. E aqui tá, ó, os cabos vindo da concessionária. Esses cabos que estão passando por dentro do poste, chegando aqui, ó, para entrar dentro do relógio, ó, ó o caminho dele aqui, ó. Esses cabos são de que tipo? 16 milímetros. Ou 25. Como você sabe disso, Laura? Vamos voltar lá na tabela. Olha lá. Ou é 16 ou é 25 para um sistema bifásico. Porque olha aqui. São duas fases, ó. Uma, duas. Por quê? Porque aqui está chegando, ó. Tanto é que está escrito aqui que está pequena que vocês não vão conseguir ler. Aqui está escrito linha, aqui está escrito carga. Então aqui entra o cabo que vem lá do poste, aqui sai o cabo que vai para casa. Certo? Então dois cabos, duas fases, bifásico, ou é 16 ou é 25. Ele não tem como ser outra coisa. Outra coisa, reprova. Tá, então, ó, veio o cabo do poste lá da rua, que tá lá na calçada. O cabo, ele veio até aqui, ó. Nesse trecho aqui, ele é de alumínio. O cabo da concessionária é de alumínio. Ele pode ser de alumínio, não tem problema. Só que a partir daqui para cá, ele já passa a ser cobre. É ligado lá na parte superior do poste, é feita essa conexão. Se vocês pararem um pouquinho para ver, né, se a sua entrada for aérea e olhar para cima lá na entrada da sua casa, você vai ver que tem uma conexão entre esses dois cabos. Ele vai entrar aqui por dentro e vai ser ligado no relógio. Depois, ele sai do relógio e ele vem aqui, ó, para o disjuntor. E aqui também ele é de 16 milímetros. É esse cabo que está sendo mencionado aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, aqui onde eu estou riscando. É aqui que determina a bitola dos cabos dentro do poste, tá bom? Maravilha. Então já entendemos algumas coisas. A concessionária fala a respeito da posição do poste, a concessionária fala a respeito dos tipos de poste e a concessionária fala a respeito dos cabos dentro do poste. E volto a mencionar, é importante que esses cabos sejam de cobre. Aí depois a gente vai ver um estudo de caso por que eu estou insistindo que eles têm que ser de cobre. Ah, mas Laura, eu ouvi dizer que teve uma norma que liberou as casas usarem cabo de alumínio igual a concessionária. Você não acha que essa é uma boa ideia? Porque é bem mais barato, né? Quando se fala de energia solar,
coloquem um coração aqui, ó, nas anotações de vocês. Nunca se esqueçam disso. A preferência é para cobre, não alumínio. Cobre, cobre. Tá bom? Maravilha? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Qual que é um outro ponto de atenção que a concessionária pede que a gente olhe? O disjuntor. Aonde está isso? Tabela 1A. Aonde? Nessa coluna aqui, ó. Disjuntor. Ela especifica a corrente do disjuntor. E aqui está o disjuntor, ó. Esse caso aqui é um disjuntor da marca STEC e ele é de 63 amperes. Portanto, ele está ok. Ele está de acordo com o que a concessionária pede. Está tudo bem. Entendeu? Existe uma outra norma da CPFL que sugere a instalação de DPS, que são esses outros duas pecinhas aqui, vamos falar assim, né? Ó, 2. São 2. 1 por fase. A concessionária pede que sejam instalados os DPS para proteção contra surto. Por quê? Porque na rede da concessionária vem surtos de energia, por isso que existem algumas casas que quando desliga a energia e volta, queima a geladeira. Por que queima a geladeira? Porque não tinha um DPS, ela não tinha um protetor de surto. Aí, o que é surto? Vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. A energia na tomada é uma energia que a gente chama de alternada. E aí ela segue esse gráfico aqui, ó, uma senoide. Tá bom? Então vamos falar aqui, ó. Esse aqui é um gráfico, tá? Essa linha aqui, ó, à medida que você vai passando por essa linha horizontal, é o tempo. Então, vamos pensar que aqui por exemplo, seja 0, aqui seja 1, 2, 3 segundos, vamos pensar assim. É menos, tá? Mas é só para a gente ter uma noção. Imagine que essa onda percorreu esse espaço aqui durante 3 segundos. E essa amplitude aqui, que seria o Y, a gente pode dizer que é a corrente. A corrente elétrica, sabe? Aquela que passa, que o disjuntor fica olhando o tempo todo. Então, o ideal é que ela fosse assim, ó. Apesar que a minha senoide não está muito bonitinha, mas ela é bem redondinha. O que seria o surto? Um surto seria acontecer isso daqui, ó. Ela fica toda trepidada, assim, ó, cheia de serrinha. E isso faz o equipamento eletrônico ficar doidinho. E se ele não suportar essa variação, que ele não foi feito para trabalhar assim, ele foi feito para trabalhar com a redondinha, ele vem a queimar. Então, o que esse DPS faz? Ele pega esse surto aqui, em vez de ir para o seu equipamento, ele joga para o terra, que a gente chama, né? Por isso que ele tem esse cabo verde aqui, que ele é ligado no sistema de aterramento do poste. Para quê? Veio o surto, em vez de ir para o equipamento, ele desvia para o terra, limpa, né? Ele filtra essa onda, vamos dizer assim, dessa sujeira, para que não afete os seus equipamentos em casa. Então, tá, mas o DPS é obrigatório no poste para energia solar? Não. O DPS é obrigatório para energia solar próximo ao disjuntor da energia solar. Isso daqui é outra coisa. A gente está falando só de padrão de entrada. Então, padrão de entrada, a concessionária ela recomenda que use o DPS. Porém, o disjuntor é obrigatório. O que é obrigatório? A corrente do disjuntor tem que seguir o que pede a tabela 1A. Então, a corrente tem que estar correta. Corrente diferente da tabela 1A, reprova. Esse é um outro ponto a ser levado em consideração. E ficar atento, né? Para não ter um problema. Maravilha, então nós já vimos o que a concessionária pede com relação à posição do poste, a tipos de poste, aos cabos, ao disjuntor e DPS. E agora, o que nós vamos ver? Nós vamos começar a ver os estudos de caso. Eu vou trazer aqui para vocês motivos de reprova na prática, para que vocês possam ficar atentos e evitar esses tipos de problema. Primeiro estudo de caso. Nessa fotinha aqui, eu até coloquei 3 defeitos, porque a gente tem 3 defeitos. Baseado no que nós aprendemos, vamos tentar identificar aqui os defeitos? Na verdade, tem até mais do que 3. Vamos lá. Vamos junto aí. Não vale dizer que está cheio de teia de aranha, porque não tem o que fazer, né? É um lugar que fica fechado ali muito tempo sem abrir, tem telha de aranha mesmo. Esse não é o defeito. Uma boa limpeza sempre faz bem, mas não é esse o problema aqui. Não é isso que vai te impedir de ter energia solar, não. O que é que vai impedir, então? Ó, prestem atenção. Um poste
nesse caso esse poste, ele é bifásico. Se ele é bifásico, ele tem que ter quantos disjuntores? Ó, bifásico tem duas fases, certo? Bifásico, duas fases. Duas fases precisam de um disjuntor bifásico. Olha o que tem nessa foto. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 disjuntores monofásicos, porque cada um deles atende uma fase. Esse daqui não está ligado nem em lugar nenhum. Então, esse foi um motivo de reprova. Primeiro motivo de reprova. Aqui tem, vamos dizer assim, disjuntores em excesso. Tem mais disjuntor do que deveria. Era para ter só 2. Então, não é para ter isso daqui. Outro problema. Aqui deveria ser um disjuntor bifásico e não um por fase. Como que eu sei? Porque ele está individual. Ó. Cada chavinha dessa daqui, ó, ela liga e desliga individualmente e não pode. Num disjuntor bifásico, os dois ligam juntos, os dois desligam juntos. Então, esse é um outro problema, certo? Também é motivo de reprova. Qual que é um outro motivo de reprova? Ó, a corrente desse disjuntor aqui, ó, tá dizendo que é C50, é de 50 amperes. Vamos voltar lá na nossa tabela, vamos lá? Vamos voltar lá. Ó, os disjuntores para sistemas bifásicos ou é de 63 ou é de 80. Existe 50 aqui? Não tem. Então, esse disjuntor aqui, que é de 50 amperes, vai fazer o quê? Vai acontecer o que na sua vistoria? Reprova. Não é para ser 50, tem que ser 63. O que tem que fazer aqui para corrigir? Arranca todos esses disjuntores aqui, troca esses dois disjuntores monofásicos por um bifásico de 63 amperes, porque esse cabo aqui, ó, tem que ser pelo menos de 16 milímetros, certo? 50, cabo de 16, tá ok, passa a prova, beleza. Qual é um outro problema? Ó, isso daqui é mais técnico, não é diretamente relacionado ao técnico da CPFL, é um motivo técnico. Qual que é o motivo técnico? Esse disjuntor preto aqui, ó, é um modelo antigo. A gente costuma chamar ele de modelo americano. Ah, mas isso é um preconceito? Não é preconceito. É porque as fábricas dele que começaram a desenvolver essa tecnologia eram lá dos Estados Unidos. Esse modelo americano, ele é um tipo de disjuntor, porque antes do disjuntor, quem é antigo vai se lembrar, eram fusíveis, né? E agora a gente usa disjuntor. O fusível era ruim porque quando queimava, se você não tivesse fusível de reserva, sua casa ficava no escuro. Agora não, o disjuntor, se tiver algum problema e ele desarmar e o problema sair, você consegue rearmar de novo. Você não precisa ir atrás de comprar um outro disjuntor domingo à noite, por exemplo. Tá, mas qual que é o problema desse disjuntor chamado americano? O disjuntor, ele precisa ter duas características. Uma térmica e uma magnética. Onde ele vai desarmar por um excesso de corrente ou por aquecimento. Excesso de corrente é o tal da sobrecarga, certo? Não, deixa eu explicar melhor. Ou pela sobrecarga ou pelo curto-circuito, que é aquele que desliga rápido. Sobrecarga ou curto-circuito. Onde é sobrecarga, você pode pensar em aquecimento. Tá. O disjuntor americano, ele desliga por curto-circuito. Esse relacionado ao aquecimento, ele não desliga. Ele só protege um dos ideais de um bom disjuntor. É por isso que o modelo americano caiu em desuso. E aí passou-se a usar aquilo que é chamado de modelo europeu, que é esse branquinho aqui, ó. Porque o disjuntor branquinho tem até um símbolo nele aqui que está pequenininho, mas se vocês pegarem ele na mão vocês vão entender. Ele atende esses dois requisitos para um bom funcionamento do disjuntor. Ele é termomagnético. Ele faz com que ele desarme tanto por uma corrente elevada como também por curto-circuito. Então, esses pretinhos aqui, ó, eles não estão bons. O modelo dele não está ok. Por causa dessa característica técnica que eu expliquei para vocês, tá? Então, eu deixei aqui por escrito para eu não me esquecer.
A questão da corrente, isso vai causar reprova. A questão dele ser termomagnético é mais uma questão técnica. A questão dele ser monopolar em vez de ser bipolar também reprova. E a questão de você ter mais equipamentos aqui do que deveria também reprova. Você tem que ter só o disjuntor. Ou o disjuntor e o DPS, que é para proteger contra os surtos que vem na rede. Belezinha? Então, primeiro estudo de caso aqui para vocês verem na prática o que causa reprova. Essa bagunça de cabo, precisa melhorar. Mas não é isso que vai reprovar, não. O que reprova é esses pontos que eu mencionei agora há pouco. Vamos para um próximo estudo de caso? Maravilha. Aqui é meio óbvio, mas acontece. Tampa quebrada. Esse é um poste multi-100. Lembra do poste multi-100? Esse é um. Olha o que aconteceu aqui. A tampa foi quebrada. Como se alguém tivesse tacado uma pedra no coitado do cliente aqui. Aí tacou uma pedra lá, quebrou o vidro. Ou plástico, né? Porque hoje não se usa mais vidro. Se o técnico da CPFL vir aqui fazer uma inspeção do seu padrão de entrada para trocar dentro desse... dentro da tampa, atrás da tampa, porque aqui é a tampa, né? Para ele trocar o nosso honorável relógio, ele precisa tirar a tampa, certo? E o que eles alegam? Se a tampa estiver aberta desse jeito aqui, pode entrar abelha, pode entrar o marimbondo, aí vai fazer casinha lá, aí o técnico vai vir fazer a leitura, pode causar um acidente. Então não pode, tem que ter tampa. Então, se por algum motivo que você nem sabe qual é, a tampa do seu relógio está quebrada, você precisa resolver isso. Por quê? Porque senão seu projeto não vai ser aprovado, devido à tampa do poste quebrada. Chato, né? Parece algo tão óbvio, mas acontece. Ainda mais, né, hoje em dia que existem umas pessoas assim andando na rua meio complicado, né? E pode acontecer. Se aconteceu, você precisa providenciar, arrumar, porque senão o seu pedido junto à concessionária de energia para troca do relógio por um modelo bidirecional, no caso quem vai fazer o pedido é a empresa instaladora, mas enfim, na hora que colocar o pedido com esse defeito aqui, é reprova na certa. Beleza? Show? Aprendemos mais uma, vamos para a próxima. Próximo ponto. Disjuntor solto. Dentro do relógio do poste multi-100, tem o lugar do disjuntor e aqui dentro tem um trilho que a gente chama de trilho. O disjuntor ele tem que estar fixo no trilho. Esse disjuntor ele estava nadando lá. Nadando não, ele estava voando. Ele estava voando. Não estava preso no trilho, estava solto. Aí o que acontece? Reprova. Disjuntor solto, reprova. Agora não é esse o caso, mas eu já vi acontecer. Aqui atrás, ó, tem uma madeira. E o que acontece? Devido ao tempo, né, ao tempo de uso do poste, se é um poste muito antigo, pode ser que essa madeira meio que se solte, né? É compensada normalmente. E o compensado é um monte de madeira uma grudada na outra, né? Às vezes ele solta tudo. Aí precisa pensar em alguma forma de prender esse trilho aqui, de repente com um parafuso... Como é que é o nome? Não é brocante. Aqui você coloca uma bucha. Coloca uma bucha lá, fura direitinho, prende o trilho e aí põe o disjuntor. Pede pro eletricista, não você, por favor. Mas tem que colocar o disjuntor preso no trilho. Não deixe o disjuntor bobo, solto. Por quê? Porque vai dar reprova. Entenderam? Então, esse é um outro ponto de atenção para que vocês possam evitar a reprova do sistema de energia solar de vocês. Vamos para outro ponto? Para outro ponto. Esse dá medo, hein? Pior que eu vivi isso. Gente, isso daqui é um padrão de entrada do padrão multi-100. Aqui, ó, é onde estava o relógio. E aqui é onde estava o disjuntor. Você sabe o que aconteceu aqui? Bom, pelo preto vocês já conseguiram perceber. Teve fogo. E não só teve fogo, derreteu tudo. O relógio derreteu. Os cabos derreteram. Aqui o disjuntor não derreteu, mas os cabos que derreteram caiu em cima do disjuntor, em cima do DPS e grudou tudo. Vocês sabem o que aconteceu aqui? Foi instalado cabo de alumínio dentro
do poste. Vocês se lembram que eu insisti com vocês que era para usar que tipo de cabo? Opa, cobre, tem que usar cobre. Lembra? Cobre aqui dentro do poste é cobre. Não aceitem cabo de alumínio. Ele é mais barato? Ele é mais barato, mas cabo de alumínio e energia solar não combinam. Não combinam. Por quê? Porque por esses cabos aqui, ó, passa muita potência, passa muita energia, a energia que você está gerando. Você não é apenas um consumidor de energia da concessionária, você é um gerador de energia. E por você ser um gerador, o cabo de alumínio ele não suporta essa pressão de potência, ele derrete. Derrete. E na hora que pega fogo no poste desse jeito aqui, não tem disjuntor que salve, porque o disjuntor ele vai proteger daqui para baixo. Como pegou fogo daqui para cima, né, que foi entre o disjuntor e o relógio, ó. Vamos colocar aqui um diagrama, ó. Aqui está o disjuntor. O disjuntor vai os cabos para casa, certo? Aí, o disjuntor ele é ligado aqui no relógio, ó, que é o relógio medidor. Não existe dispositivo de proteção no relógio. E aqui em cima é o cabo que está dentro do poste, ó. No miolo do poste está lá o cabo. E o que está acontecendo? Tem muitas empresas que estão vendendo esse cabo aqui para baratear o poste padrão de alumínio. E aí esse cabo de alumínio não suporta a potência gerada pela energia solar. E aí ele derrete aqui, ó. Ele derreteu aqui, o que acontece? Pega fase com fase, é curto. Curto dá o quê? Dá incêndio. Tem alguma coisa aqui que pare? Não tem nada que pare. O disjuntor só protege para baixo. E aí o que acontece? Vai pegar fogo até derreter tudo e vir. O técnico da CPFL vai ter que chamar ele para vir. Aí ele tem que vir e aqui em cima no relógio ele vai cortar o cabo para desligar a energia que está vindo do cabo que está do poste que está na calçada. Você não tem o que fazer, a não ser ver o poste pegando fogo e você passando o maior susto da sua vida. Por quê? Porque se tiver alguma coisa perto desse poste pegando fogo, pode pegar fogo também. Então, de coração, nunca se esqueçam disso. Cabo de alumínio não conversa com energia solar. Aí você fala, mas Laura, a concessionária não usa cabo de alumínio? A concessionária usa. E eu vou explicar onde está o problema. São os conectores usados na ponta do cabo. Porque na ponta do cabo você tem aqui o plástico, certo? E aqui depois você tem os fiozinhos lá, os cabelinhos de alumínio, certo? De alumínio ou de cobre. Nesses cabelinhos é colocado algo que a gente chama de terminal. Meu desenho está meio feio aqui, mas é o terminal que é colocado ali, naqueles cabelinhos. Esse terminal ele tem que ser apropriado para cabo de alumínio, não pode ser qualquer terminal. E o que acontece na maioria das vezes? O terminal usado, ou ele está errado, ou ele é mal crimpado, é mal colocado. E aí existe uma folga. E conforme você passa a potência, aquela folga que não foi bem apertado, ela começa a gerar faiscamento e é daí que começa a derreter o alumínio. Ele não suporta esse estresse, vamos falar assim. Então, para não haver erro, não tenham cabo de alumínio dentro do poste de vocês se vocês querem ter energia solar na sua casa. As casas antigas não sofrem desse mal. Por quê? Porque já é cabo de cobre. Não se usava cabo de alumínio antigamente. É bem recente essa moda de usar cabo de alumínio e já está acontecendo frequentemente casos de incêndio por causa disso. E não só por conta da energia solar. Se você tem um poste padrão com, por exemplo, 6 medidores, você tem 6 casas ligadas ali. O estresse gerado por essa potência necessária para essas 6 casas também é capaz de fazer esse cabo derreter. Como que eu sei disso? Porque eu converso com as empresas que instalam poste padrão. Por quê? Porque esse problema de reprova ele é relativamente comum e eu tenho que propor solução. E quando é um assunto que eu não tenho como consertar, aí eu peço para o cliente conversar com a empresa do poste padrão para que possa vir atuar para resolver o que a CPFL está pedindo para poder colocar o sistema de energia solar para funcionar. E eu conversando com eles, trocando ideia, descobri tudo isso que eu estou contando para vocês. E esse poste aqui que derreteu, eu vivi isso daqui. Por quê?
Porque ainda nesse caso aqui foi feita uma sacanagem comigo. O poste era novo, fui eu que dei todas as... assim, falei como que tinha que ser o poste para cliente comprar. E aí, qual que foi a sacanagem? Entre o disjuntor e o relógio, esse trecho aqui, o disjuntor relógio, tava cobre. E aqui em cima tava alumínio, dentro do poste, onde eu não conseguia ver. E eu não sabia que tava alumínio lá dentro. E aí, o que aconteceu? O cliente ligando pra Laura, desesperada. Tá pegando fogo o meu poste. Eu falei, mas como assim? Aí fui lá ver. Era isso. E tive que fazer uma investigação. E aí eu descobri que o problema era o tal do alumínio dentro do poste. E aí, conversando depois com outras empresas de instalação de poste padrão, vi que era algo muito comum que estava acontecendo por conta disso, ó. Da forma como trabalha com cabo de alumínio, que é bem difícil de trabalhar. Ele não faz curva, ele não faz dobra. Errou, encrenca. Então, não usem cabo de alumínio, tá? Deixa aqui registrado para vocês aprenderem isso. Usem cabo de cobre. Energia solar, cabo de cobre. Cabo de alumínio, não. Belezinha? Show? Maravilha. Então, para finalizar a nossa aulinha de hoje, vou deixar aqui uma dica de aplicação. Não é nem um exercício, é uma tarefa. Por favor, olhem o padrão de entrada da casa de vocês e vejam se tem algum defeito que precisa ser corrigido antes de você instalarem a energia solar. A gente pode chamar isso daqui de um pré-trabalho, né? Antes da gente pensar em instalação de energia solar, vamos corrigir o poste da casa para depois vocês não terem um gasto extra e vocês terem que se concentrar apenas no investimento da energia solar e não ter que surgir aí ainda um investimento para consertar o padrão de entrada, que senão não pode ter energia solar na sua casa. Maravilha? Show! Muito bom. Finalizando então a aulinha de hoje, agradeço aí a presença de quem está assistindo essa aula gravada até o final. E queria desejar uma boa semana, mandar um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Tudo de bom, tchau, tchau!